Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro de Mórmon. Hoje vamos estudar 1º Nefi 1, 2, 3, 4 e 5, os 5 primeiros capítulos do livro de Mórmon. Tirando a página título que nós estudamos brevemente na semana passada, é a primeira vez que estamos tendo contato com o texto do livro de Mórmon. Então é maravilhoso poder estudar esse livro esse ano. E eu estou muito animado para poder conversar com vocês sobre esses versículos. Aqui, no primeiro livro que nós temos no livro de Mórmon, primeiro Nefi, há um resumo do que Nefi vai contar. Ele diz que este é um relato da sua família. E olha que interessante, nós começamos o livro de Mórmon com uma história de família. E já nesses primeiros 5 capítulos, nós podemos ver que é uma família muito parecida com a nossa própria família. A sua família ela é perfeita? Eu acredito que a resposta óbvia é não. Nenhuma família é perfeita. Todos nós temos dificuldades na nossa família. As personalidades são diferentes, às vezes se chocam. E aqui nós vamos ver como um pai que é chamado para ser um profeta, tem que lidar com descrença dentro da família. Às vezes você tem uma família em que um ou mais membros são descrentes, simplesmente não aceitam as verdades do Evangelho ou não querem obedecer os princípios da retidão. E isso causa choques, como vai causar nessa família aqui. Às vezes nós vemos que um membro da família tem muita preocupação com, por exemplo, o bem-estar dos filhos ou dos pais, e o outro membro da família, embora tenha essa preocupação, está focado em outras coisas. E aí existe esse conflito, porque parece que as prioridades não são as mesmas. E nós vemos também entre os irmãos aqui uma discórdia. Alguns irmãos, eles acham que estão sendo prejudicados quanto aos seus direitos. Outros irmãos, eles se humilham perante Deus, procuram o Senhor, mas quando tentam ajudar outros membros da família, são vistos como abusados. Ei, coloca no seu lugar, você é o irmão mais novo, o que você quer, ser o chefe aqui? Então nós vemos tudo isso acontecendo nestes primeiros capítulos e nós vamos ver também no livro de 1º Nefi inteiro. Quando estiverem lendo essas escrituras, lembrem que essas pessoas são personagens reais. Eles tiveram desafios como nós temos desafios em nossas próprias famílias. E para mim é muito confortante saber que mesmo a família de um profeta como Leí não era uma família perfeita, mas eles se esforçavam por guardar os mandamentos de Deus. E enquanto havia membros daquela família que estavam dispostos a se humilhar e exercer fé, o Senhor podia usar eles para abençoar toda a família. Então, se está tendo desafios dentro do seio familiar, se está tendo conflitos, aqui pode ser um lugar onde você vai receber força, inspiração e respostas para o que você pode fazer na sua família. Então, Nefi diz, é um registro familiar. Tem meu pai Leí, tem minha mãe Sariá, tem meus irmãos Lamã, Lemuel, Sam e Nefi. Né? Ou seja, eu sou Nefi. Depois nós vamos ver o nascimento de 2 outros irmãos, Jacó e José. E uma coisa interessante, em 2º Nefi 5, salvo engano, Nefi menciona irmãs. Diz que quando ele se separou de seus irmãos, da família de seus irmãos que tinham procurado matá-lo, eles já estavam na terra prometida. Estou adiantando para vocês a história. Eles se separam. E todos aqueles que querem ouvir os mandamentos do Senhor, eles vão com Nefi. Inclusive, ele diz lá, suas irmãs. Nefi, ele continua lá no versículo 1. Tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias. E nós vamos ver algumas dessas aflições. E você pode concordar com Nefi de que realmente a vida dele não foi fácil.
Não obstante, apesar de todas essas aflições, ele testifica logo no começo: fui altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Tenho dificuldade de escrever no diário. Eu comecei um diário pessoal quando tinha uns 8 anos de idade, fui escrevendo durante minha adolescência, cheguei na minha missão, escrevi todos os dias da minha missão e quando voltei da missão, continuei por um tempo, mas de alguma forma, de lá para cá se tornou bem difícil escrever todos os dias no diário. E embora eu tenha registros espalhados, este ano eu decidi novamente escrever no diário. E não se passaram muitos dias ainda deste ano de 2024, né? Nós estamos hoje no domingo, dia 7 de janeiro, e eu tenho conseguido escrever no diário todos os dias. E uma coisa que eu quero fazer é seguir o exemplo de Nefe, porque ele diz que durante todos os seus dias ele foi altamente favorecido pelo Senhor. E eu sei que eu sou abençoado por Deus. Então, em meu diário, não quero apenas contar os fatos que acontecem na minha vida, sobre as pessoas que eu interagi, sobre as coisas que eu fiz, sobre as coisas que eu não fiz, falar de meus sentimentos. Eu quero também preservar um registro das bênçãos de Deus. E é por isso que nos meus diários agora eu quero que haja a resposta para essa pergunta. Como eu vi a mão de Deus em minha vida? Que milagre eu notei hoje? Como eu fui favorecido por Deus? E eu convido vocês a fazerem o mesmo, a terem um diário pessoal para escreverem as bênçãos de Deus. E vocês podem chegar a uma idade avançada, como Nefe chegou, e olhar para trás e verem nesses registros seu próprio conjunto de placas menores, onde tem as coisas mais sagradas. E talvez esses registros sejam uma bênção para outras pessoas. Alguns de seus descendentes poderão ser beneficiados ao lerem esse registro e verem que, apesar de você ter passado muitas aflições no decurso de seus dias, você foi também altamente favorecida ou favorecido pelo Senhor em todos os seus dias. Fica aí o desafio. Se você não escreveu nesses primeiros 7 dias, não tem problema. Começa a escrever a partir de agora e mantenha um registro. Não vai deitar sem escrever algumas linhas de gratidão. E aconteceu que ele me falou dizendo: Nefe, eu sonhei que o Senhor quer que você e seus irmãos voltem para Jerusalém, porque Labão possui o registro dos judeus e também uma genealogia de meus antepassados, que elas estão gravadas nas placas de latão. O Senhor me ordenou, Nefe, que tu e teus irmãos fosseis à casa de Labão buscar o registro e os trouxesseis aqui para o deserto. Só que Lei já tinha contado isso para Lama e Lemuel antes de Nefe chegar. E Lama e Lemuel, evidentemente, começaram a reclamar, dizendo: pai, você está pedindo uma coisa impossível. Isso é difícil. Mas Lei disse: mas não sou eu que pede. É o Senhor, é uma ordem do Senhor. E eles devem ter pensado: tá, se é uma ordem do Senhor, por que você não vai então? Por que o Senhor não falou para nós que nós devíamos ir? Ele está falando para você, não é? Se Deus está te dando essa ordem, vai lá, pai. A gente volta para Jerusalém e fica de boa. Para nós está bom, né? Talvez eles tenham reclamado assim, não sei. Mas, às vezes, nós podemos nos perguntar também: por que Deus está ordenando que eu faça alguma coisa através do profeta? E tem muitos exemplos nas Escrituras que são interessantes, de pessoas que obedeceram, de pessoas que não obedeceram a Deus. Uma que obedeceu, e eu lembro, é a viúva de Sarepta. Ela recebeu o profeta na sua casa, tinha quase nenhum alimento. Na verdade, ela ia preparar a última refeição para ela e para seu filho. E depois disse: vou morrer, não tem mais. Tem escassez de comida. E imagina, ser uma viúva com filho pequeno naquela época,
era quase impossível de viver, né? Não tinha oportunidade de trabalho, de renda. E o profeta ainda vai lá e diz, olha, prepara a refeição, mas prepara para mim, tá? Primeiro. Não é que ela fez isso? Confiando na promessa de Deus de que o alimento seria suficiente. E ela foi abençoada, porque continuou tendo alimento por muito tempo, ao fazer primeiro para o profeta. Então, às vezes, precisamos dar um salto de fé, meus irmãos. Precisamos fazer como a viúva de Sarepta. E no caso, diferente do que Lamã e Lemuel fizeram. Leí recebeu a revelação para que os filhos fizessem. E o que Nefe respondeu? Ele disse, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Leí ficou tão feliz, ele se regozijou, diz a Escritura, porque ele compreendeu que Nefe havia recebido um conhecimento dos céus. Ele sabia que Nefe tinha recebido um testemunho. Porque ninguém pode dar uma resposta como essa sem ter sido abençoado pelo Espírito de Deus, com uma confirmação da verdade. Que escritura poderosa para a nossa vida. Quando recebemos uma missão de Deus, o Senhor prepara um caminho para que nós possamos cumprir. E nós temos que responder, eu irei e cumprirei. Quando Deus nos dá um chamado na igreja, pode ser que a gente pense que não é a ocasião certa, sabe, para aquele chamado. Olha, eu sou grato por servir, mas Deus, não é melhor ficar servindo aqui como ministrador, só no meu cantinho? Quer dizer, por que você vai me chamar para ser professor dos jovens? Eu não tenho talento para os jovens. Ou, mas Senhor, meu marido ser chamado como bispo agora, não é o momento. A gente estava planejando viajar, a gente estava planejando mudar de país, a gente estava planejando ser chamado agora. Enfim, às vezes o chamado vem numa ocasião em que a gente não está querendo, não está esperando. Mas nós temos que responder como Nefe, eu irei e cumprirei. O Senhor vai preparar um caminho. Às vezes o chamado para servir vem numa ocasião em que nós estamos doentes, que nós estamos sentindo solidão. E você pensa, eu preciso de ajuda. Como que eu vou ajudar uma outra pessoa? Mas se você responder, eu irei e cumprirei, o Senhor vai abrir o caminho. E você vai perceber que Ele está usando o seu serviço para abençoar outros, mas também para abençoar a você. Então, meus irmãos, a qualquer hora, eu falei de chamado da igreja, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um chamado na família, né? Um novo filho que está chegando, alguma mudança na família que aconteça. E você responde, eu irei e cumprirei. Gostaria de ouvir aí nos comentários de vocês ocasiões em que vocês disseram com fé, eu irei e farei, eu irei e cumprirei. Eu vou obedecer, Pai. Mesmo não sabendo como eu vou fazer isso, não sabendo todas as coisas, eu vou fazer o meu melhor. E viu? Não é eu irei e tentarei. Eu irei e cumprirei. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para falhar. É claro que existem certas circunstâncias que fogem do nosso controle, mas a gente nunca tem que ir tímido para a batalha. Talvez eu consiga. Não, nós vamos para ir e cumprir. Nós vamos para fazer o que Deus ordenou. E com essa resolução de cumprir, o Senhor vai nos abençoar. Esse é o tipo de fé que deve nos mover. Tá bom? Então lembra disso, não é eu irei e tentarei. Eu irei e cumprirei. O que o texto não diz aqui é que, de alguma forma, Lamã e Lemuel foram convencidos. E foram. Né? Então, mesmo tendo murmurado, eles foram. Eu, Nefe, meus irmãos, empreendemos viagem ao deserto com nossas tendas para subirmos à terra de Jerusalém. Então, eles tinham demorado 3 dias para chegar, eles voltaram para Jerusalém. E não sei se foi um pouco mais rápido, porque eles não tinham tantas provisões, animais para se movimentar, mas de fato é que eles estavam 3 dias de distância e eles voltaram para Jerusalém. Isso, 3 dias de distância a pé, dá uma caminhada, hein? Dá uma caminhada boa. Uma vez eu até fiz um cálculo de quanto seria isso aí. No deserto ainda,
Não é fácil. Se você gosta de caminhada, talvez você tenha andado aí 6, 10 horas. Uma vez eu fiz uma caminhada de 10 horas. Meus irmãos, eu fiquei tão cansado que eu dormi quase o dia inteiro seguinte. Doendo as pernas. É difícil subir a montanha, né? Subir e descer a montanha. Lindo, mas bem difícil. Imagina 3 dias andando. Não é fácil. Ainda mais meninos mimados, né? Lá de Jerusalém, que estavam acostumados com uma vida boa. O fato, porém, é que eles fizeram a caminhada. Eles chegaram a Jerusalém e começaram a conversar. Tá bom, chegamos aqui, agora o que a gente vai fazer? Vamos lançar sortes, sugeriu um. E a sorte caiu sobre Lamã. Bem, Lamã já deveria dizer, eu sou mais velho, eu vou tomar a frente, vou resolver isso. Mas não quis, né? Lançou sorte. Caiu sobre Lamã. Então, era para ser ele mesmo, na minha opinião. Enfim. Lamã foi à casa de Labão, falou com ele, enquanto que Labão estava sentado lá na sua casa, e ele pediu, ô Labão, você pode dar aí as placas de latão? Tem a genealogia do meu pai. Labão deve ter ouvido aquilo e pensando. Deve ter pensado, mas Leí? Não, tudo bem, talvez eu tenha ouvido falar esse de Leí, mas, assim, eu tô nem aí que tem a genealogia dele. Esse livro é meu, faz parte do meu tesouro. O que você tá aqui, né? E ele falou assim, você é um ladrão. Você vem aqui querer pegar o livro, você é um ladrão, eu vou te matar. Nossa, Lamã fugiu da presença dele, porque Labão era poderoso, podia comandar 50 homens. Imagina, comandar 50 homens. E aí começamos a afligir-nos grandemente. Meus irmãos estavam a prestes de voltar para junto do meu pai. Ó, a gente fez a nossa tentativa, vamos voltar porque não está dando certo. Imagina, se a gente voltar lá vai querer matar. Um desafio. Nefe disse, eu irei e cumprirei, não irei e tentarei. Então ele reuniu os irmãos e disse, ó, assim vive o Senhor e vivemos nós, que não desceremos para o deserto onde nosso pai está, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Olha só a determinação de Nefe aqui. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Vamos lá, vamos na terra da nossa herança, porque nosso pai deixou um monte de riqueza, vamos pegar aquilo e vamos trocar, vamos oferecer em lugar das placas. Sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor. Ele sabia que Jerusalém deveria ser destruída e o povo aqui rejeitou os profetas e ele recebeu ordem para fugir. E Deus quer que obtenhamos esses registros para preservarmos para nossos filhos o idioma de nossos pais e também para que lhe preservemos as palavras que foram proferidas pela boca dos santos profetas, as quais lhe foram dadas pelo Espírito e poder de Deus desde o começo do mundo até o tempo presente. E com esse discurso, ele persuadiu os irmãos. Não sei se eles prestaram muito bem nas razões espirituais pelas quais eles precisavam das Escrituras, mas eles devem ter achado com a mente natural deles de que fazia sentido dar tesouros em lugar das Escrituras. Labão provavelmente faria essa transação comercial. E descemos à terra de nossa herança, recolhemos nosso ouro, nossa prata e nossas coisas preciosas. E depois que reuniram tudo isso, foram à casa de Labão, os 4, né? Quando eles chegaram lá, eles disseram, você pode nos entregar as placas de latão e a gente vai dar para você tudo isso. A gente quer comprar, basicamente é isso. Labão viu aqueles bens, avaliou, viu a qualidade do ouro, da prata, das coisas preciosas e cobiçou. Ele colocou os rapazes para fora. O ouro ficou dentro, tá? As coisas preciosas ficaram dentro, mas os rapazes foram colocados para fora e enviou os servos deles para matarem Nefe e seus irmãos. E ele se apoderou dos bens de Leí. Fugimos dos servos de Labão e fomos obrigados a abandonar nossos bens e eles caíram nas mãos de Labão. E fugimos para o deserto e os servos de Labão não nos alcançaram. E escondemos-nos na cavidade de uma rocha. Já pensou isso? Soldados correndo com as espadas e aqueles rapazes correndo. Imagina o medo que eles ficaram, o pavor de serem mortos, de serem destruídos. E Lamã se enfureceu comigo. Nefe, você colocou a vida de todos nós em risco e nós perdemos o nosso ouro, nossa prata, nossa herança, tudo.
E eles começaram a xingar Nefe, né? Expressões rudes para com Sam, que ficou do lado de Nefe, e Nefe. E começaram a açoitar eles. Pegaram uma vara lá na caverna e começaram a bater. Pá! Pá! Bater em Nefe e em Sam. Enquanto nos açoitavam com uma vara, apareceu um anjo do Senhor, que pondo-se à frente deles, lhes disse: por que açoitais vosso irmão mais jovem com uma vara? Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser vosso governante, devido vossa iniquidade? Eis que tornareis a subir a Jerusalém, e o Senhor entregará Labão em vossas mãos. Eu penso que se um anjo não aparecesse naquele momento, eles estavam afastados da cidade, não havia outra maneira de impedir aquela atrocidade, aquele abuso por parte de Labão e Lemuel. Se o anjo não tivesse aparecido, provavelmente eles teriam matado ou incapacitado Nefe. Nefe era grande, era jovem, mas ele respeitava os irmãos e provavelmente Labão e Lemuel eram bem fortes e grandes também. Então o anjo teve que aparecer com todo o poder e glória e impedir que eles fizessem aquilo. E ainda disse: vocês são iníquos e Nefe vai governar vocês, porque o Senhor o escolheu. Nefe então diz aos irmãos: vamos para Jerusalém, vamos ser fiéis aos mandamentos do Senhor, porque ele é mais poderoso do que Labão e seus 50 ou do que os seus milhares. Vamos ser fortes como Moisés, porque assim como Moisés disse e o mar vermelho se abriu, assim também o Senhor, ele pode nos libertar. Vocês viram um anjo? Como é que vocês podem duvidar? Algumas pessoas têm problema com essa passagem de que Nefe ele mata Labão, mas são passagens, Mas, meus irmãos, se vocês lerem as Escrituras, vocês vão ver que Deus, às vezes, ordena que seu povo mate, tire a vida mortal de outras pessoas para que cumpra os seus propósitos. O próprio Senhor fez isso. Ele destruiu a iniquidade que havia varrendo a terra com um dilúvio, para que recomeçasse, as criancinhas pudessem nascer em lares que tinham pais retos, que iam ensinar o Evangelho do Salvador. E aí Nefe fala que ele pensou que a descendência dele não poderia guardar os mandamentos do Senhor, a menos que eles tivessem a lei. E ele sabia que a lei estava nas placas. E ele obedeceu à voz do Senhor, matou Labão. Então ele se veste como Labão e tem essa aventura dentro da casa de Labão, encontra um servo. Milagrosamente o servo não reconhece que aquele não é o amo dele, e ele fala como se fosse Labão. Esse servo, que vai ser apresentado mais tarde como Zorã, começa a falar sobre a igreja, sobre os anciões da igreja, porque ele tinha estado um pouco antes lá com os elders da igreja. E nessa conversa, Nefe pede: eu quero pegar as placas. Ele pega e está indo para fora para encontrar os irmãos dele nas muralhas. Quando os irmãos vêm, pensam: é Labão, matou Nefe, vamos sair correndo. Só que aí Nefe se rebela, fala: não, sou eu, não precisa sair correndo. O que Zorã percebe que foi enganado, que aquele não era o mestre dele, e fica com medo. Nefe o agarra, segura e diz: e agora eu, Nefe, sendo um homem de grande estatura e havendo também recebido muita força do Senhor, lancei-me sobre o servo de Labão, segurei para que não fugisse. E aí ele disse que o Senhor ordenou que ele fizesse aquilo e faz um juramento de que ele vai ter um lugar, que ele não vai ser escravo, que ele não vai ser servo, que ele vai ter um lugar com eles. E Zorã, ele fica calmo com isso, cria coragem com as palavras de Nefe. E vai surgir uma amizade bonita entre Zorã e Nefe. Tanto quando Lei está abençoando os filhos dele, também abençoa Zorã e diz que é um verdadeiro amigo de Nefe, né? Então, apesar da diferença de idade dos dois e talvez eles não seriam amigos em Jerusalém, porque Nefe pertencia à classe de judeus que tinha sido destruído, que tinha pais ricos, e Zorã era um escravo lá. Ainda assim, agora eles estão unidos. Então, um dos propósitos
de ter voltado é de salvar esse homem fiel, que vivia da melhor maneira que podia, segundo a luz e entendimento que tinha recebido. Deus amava ele e queria que ele tivesse uma bênção na terra prometida, queria que fosse preservado na terra prometida. Meus irmãos e irmãs, que grande bênção são esses capítulos, não é? Do estudo do livro de Mórmon. Nós temos as escrituras, nós podemos examinar, nós não precisamos ir a nenhum Labão tentar negociar com eles ou cortar a cabeça deste homem iníquo para obter os registros. Eles já chegaram até nós. Muito sacrifício foi feito para que essas escrituras estivessem traduzidas e prontas para que nós estudássemos. Vamos nos banquetear delas. E ao fazerem isso, procurem Jesus Cristo. Olha, nós falamos bastante de Jesus Cristo nessa lição. Leí, quando teve aquela primeira visão, ele viu um descendo do meio do céu, que deu um livro para que ele lesse. Era o Salvador. Depois, Leí foi expulso de Jerusalém porque testificava do Messias. Neve aprendeu que o Senhor tinha poder para livrar ele e seus irmãos, assim como tinha livrado o Senhor Jeová Moisés dos egípcios. Então, Jesus Cristo sempre está presente aqui no livro de Mórmon e a gente pode aprender muito ao procurá-lo nestes capítulos. Também existem muitas lições, como eu procurei enfatizar, que se aplicam às suas próprias circunstâncias, sua própria família. Então, pensa, numa situação onde Deus nos dá uma ordem, eu estou mais próximo de Lamã e Lemuel ou eu estou mais próximo de Neve? O Senhor, ele está me pedindo para fazer alguma coisa e eu tenho a resolução de que vou cumprir as ordens do Senhor ou que eu vou tentar cumprir as ordens do Senhor? Eu realmente sei que ele vai preparar um caminho? Então, são muitas perguntas, muitos questionamentos que nós podemos desprender desse texto e nós podemos crescer em conhecimento, recebendo os mistérios de Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.